nosso programa Brasília, Capital da Fé, a gente entrevista agora Dom Marconi Ferreira, Bispo Auxiliar de Brasília. Dom Marconi, como é que foi a chegada da igreja aqui na nossa capital? A chegada da igreja foi de forma muito, poderíamos dizer, bela e ao mesmo tempo marcante. Juscelino Kubitschek, antes mesmo de começar tudo aqui, ele mesmo pediu uma missa. Essa missa foi celebrada no dia 3 de maio de 1957. E na época foi erguido uma cruz no lugar mais alto do Planalto Central, que hoje é conhecido como Cruzeiro, por isso mesmo aquela cidade ali ao lado chama-se Cruzeiro. E ali foi celebrada uma missa pelo cardeal Mota, era o então cardeal arcebispo de São Paulo, e nesta mesma missa ele trouxe para nós a réplica da imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Por isso é muito significativo para nós esta pequena imagem que nós temos na nossa igreja mãe, a catedral. São as nossas duas relíquias desse primeiro momento, a cruz, que nós trouxemos a original para a catedral, e também a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A partir daí, no campo histórico, Brasília estava ainda como Goiânia, era tudo a Arquidiocese de Goiânia, porque era o estado do Goiás. E até criar-se a Arquidiocese de Brasília, o arcebispo de Goiânia, na época Dom Fernando, ele cuidava da Arquidiocese. E ele então foi o responsável de começar a mandar padres para dar o atendimento espiritual para a nova capital que surgia, ou melhor, para os pioneiros que chegavam para construir a nova capital. Como é que o sonho de Dom Bosco impulsionou o estabelecimento da igreja aqui? Em primeiro lugar, todo o aspecto jurídico, estatal, vamos dizer assim, que já existia todo um projeto do governo para transferir a capital para o Planalto Central. E o sonho de Dom Bosco entra como algo de dádiva de Deus, para complementar aquilo que já se havia pensado da nova capital estar mais protegida no centro, no centro-oeste, enfim. Com o sonho de Dom Bosco, nós colocamos o lado da fé, colocamos ao mesmo tempo o lado da providência de Deus, o lado do acompanhamento de Deus para com esse povo onde rege todo o Brasil, né? E ao mesmo tempo aqueles que vinham para cá, vinham com esta dupla consciência, vamos dizer assim, com esse duplo pensamento. O primeiro, eu estou indo, vou ganhar minha vida lá, vou construir a cidade, mas é um sonho de Dom Bosco. Então a fé impulsionava a esse sonho se realizar de forma concreta. Várias congregações também tiveram interesse em se estabelecer logo aqui. O papel dessas congregações até hoje aqui para ajudar a igreja? Existe um dado muito interessante. Dom Newton tomou posse no dia 21 de abril de 1960, no mesmo dia da inauguração da cidade. Dom Fernando, que preparou tudo, nós temos todo um histórico da Assembleia dos Bispos que foi feita em Goiânia naquele ano, justamente por causa que ia discutir a nova capital e quem viria, como seria a arquidiocese aqui, enfim. E com isso, na época, Dom Fernando mandou 2 padres para vir a Brasília e dar uma assistência espiritual. Mas logo, o Dom Fernando ele teve um pensamento de que as paróquias deveriam ter ao lado um colégio e do outro lado a casa dos religiosos, já que os colégios são normalmente das congregações religiosas. E Dom Newton, como não tinha padre, convidou as congregações religiosas para virem para Brasília. As primeiras foram os estigmatinos, depois também os salesianos e depois os franciscanos. Mas hoje você vê caracterizado marista, a igreja e a casa dos maristas, né? Fátima, a casa dos padres e o colégio Nossa Senhora de Fátima. Corgezo, a igreja, Sagrado Coração de Jesus e a casa. Era esse projeto que nós tínhamos no início, porque Brasília seria então só o plano piloto. Então, no plano piloto, nós teríamos 22 cruzes, ou seja, 22 locais determinados por Juscelino e por Oscar Niemeyer, para que ali fossem as igrejas católicas, né? Ou as paróquias assim conhecidas. São as que vocês hoje conhecem da Asa Sul e da Asa Norte. Assim, as congregações vieram para Brasília, justamente porque Dom Newton não tinha padres, e os padres das congregações aqui cuidavam das paróquias.
Perfeito. Agora, as paróquias são sempre um convite para os imigrantes, né? Eu mesmo sou um imigrante, vim do Rio de Janeiro, e assim que eu cheguei aqui em Brasília, uma cidade bastante fria do ponto de vista da integração pessoal, Conhecimento, né? a gente então procura logo a igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse papel, né? Uma cidade onde tantos vêm com sonhos e que talvez a primeira porta aberta que eles encontrem seja a comunidade da igreja. Filho Santo, eu sou nascido aqui. Então, normalmente, para quem vem de fora, eu digo, Brasília, num primeiro momento, a pessoa diz, vou voltar. Num segundo momento diz, já estou me acostumando. Num terceiro momento não quer mais ir embora. Espero que seja contigo também. São 10 anos já. Do nosso Rio de Janeiro, né? De tal forma que, aos poucos, eles vão entendendo o que é Brasília. Para o exterior, para o Brasil todo, nacionalmente falando, Brasília ficou a sede do poder. Então, muitos, inclusive bispos, entendem Brasília como esplanada dos ministérios, catedral, Dom Bosco, pontos que a gente pode dizer turísticos e dentro desses pontos turísticos também aquelas paróquias que chamam a atenção. Ermida Dom Bosco, Fátima, Igrejinha e também a nossa Igreja Mãe a Catedral. Brasília é muito mais do que isso. No campo das paróquias, hoje nós temos 150 paróquias na Arquidiocese, mais de 300 capelas e de fato a igreja é aquela que estende primeiro a mão a quem chega, né? E acolhe muito bem. As pessoas têm dado um feedback muito positivo no sentido do acolhimento do pároco, das pastorais, as pessoas mostram esse lado mais humano justamente na própria paróquia. A estrutura de Brasília é uma estrutura fria, no sentido de apartamentos, blocos, quadras, não é? E tudo isso faz com que as pessoas se afastem um pouco. Não tem as esquinas do Rio de Janeiro, não tem os botecos, não tem, enfim, tem as nossas entrequadras e ali está o comércio. Então, tudo isso, pelo próprio lado sociológico de Brasília, facilita um certo afastamento. Mas nós vemos justamente o contrário nos finais de semana e nas participações das pastorais das paróquias. Então, se você foi até mesmo nas paróquias do plano piloto, dias de sábado e domingo estão lotadas, com jovens, com catequese, com encontro de casais, com os diversos movimentos e pastorais em nossa arquidiocese. É uma pastoral que a gente faz, de certa maneira, até silenciosa, mas ela é muito frutífera, no sentido de atrair e da pertença das pessoas. A própria catedral, que é afastada, nós poderíamos ter simplesmente para a missa na catedral turistas que vêm a Brasília e ficam lá para a missa. Não, nós vemos a catedral sempre cheia, também nos finais de semana, e sempre cheia também nos dias de semana, com todo mundo que trabalha nos ministérios. O pessoal desce na hora do almoço e corre para a catedral para não perder a missa. Então, acho que este fruto da igreja em Brasília é bastante belo, talvez ainda um pouco escondido, mas as paróquias são de verdade mães que acolhem os filhos que vêm de fora. Perfeito. Em torno do plano piloto, nós temos outras cidades que fazem parte do Distrito Federal. Lá também a igreja é muito pulsante. Eu gostaria que o senhor avaliasse como ela funciona lá também. A vida eclesial, logicamente, vai depender muito do clero e vai depender muito da resposta dos fiéis. Então, voltando às origens de Brasília, o primeiro interesse de Dom José Newton, que foi nosso primeiro arcebispo, era o seminário. Ele sempre dizia: o seminário é a pupila da igreja e deveria ser também da nossa arquidiocese. Lógico, nós pensávamos num seminário que desse uma assistência ao plano piloto, que era o que se constituía de Brasília naquela época. Tínhamos já um pouco em Planaltina, Taguatinga começava a se fortalecer, mas eram pouquíssimas. Essas outras cidades, houve assim um boom de crescimento dos anos, sobretudo 90 para cá. Então surge Samambaia, Recanto das Emas, Sobradinho 2, Itapuã, toda a Santa Maria, também Riacho Fundo e igualmente Recanto das Emas. Então são cidades que explodiram da noite para o dia pelas políticas públicas utilizadas neste tempo. Nós não nos arrependemos e ao mesmo tempo a igreja dizia o quê? Através de Dom Newton e depois de Dom Falcão, que ficou também 20 anos à frente de nossa arquidiocese. Onde tem o povo, devemos estar lá. O Evangelho de Jesus Cristo deve chegar a todos.
Então, da mesma forma em que essas cidades foram crescendo no nível econômico, comercial e também das casas, nós procurávamos lugares para onde hoje são as paróquias do entorno do Distrito Federal. Lá a vida da igreja se desenvolve de uma forma bem mais familiar, se a gente pode assim dizer, porque lá são bairros. E como bairros, as casas estão juntas, o povo está mais próximo. Nós temos como fazer, por exemplo, novena de Natal, novena de campanha da fraternidade, quaresma, mutirões de confissões. Então, a resposta do povo das chamadas cidades satélites, ou hoje regiões administrativas, é uma resposta muito positiva, no sentido de que eu também sou igreja. E logo correm e querem participar. Nós temos hoje paróquias nas cidades satélites que nós temos 7, 8 missas por domingo. E não é porque a gente quer multiplicar a missa, não, é pelo tanto de gente. O padre diz, não, é necessário, não são repetições, não são pessoas que vêm na mesma missa. Em cada missa a igreja está lotada. Então isso significa a busca do povo e com isso depois veio Dom João e sobretudo agora Dom Sérgio na necessidade de subdividir, de aumentar as paróquias para que tenham uma vida própria, porque aquela paróquia já estava tão sufocada, com tantas missas, com tudo, que já é uma capela que já tem vida própria e que já pode virar paróquia. Então, o trabalho pastoral na Arquidiocese de Brasília como um todo é dividido pelos 4 vicariatos. E esses vicariatos, eles têm um número X de paróquias e essas paróquias são atendidas diretamente pelos párocos com um bispo referencial de cada vicariato. Assim, a vida pulsante da igreja nas paróquias das regiões administrativas é uma alegria para nós. Então lá tem vida própria. Você tem procissões do padroeiro, você tem mês de maio, você tem mês das missões, você tem a campanha da fraternidade. Agora mesmo que nós estamos nesse tempo pascal, o mutirão de confissões foi uma coisa extraordinária, em que os padres ficavam até meia-noite, 1h da manhã confessando, e a igreja lotada. Então isso é uma bênção para nós ver que o povo procura e que os nossos padres também, mesmo com suas dificuldades, mas tentam corresponder. A gente teve uma coisa muito interessante aqui na Igreja de Brasília, que o clero e os fiéis estabeleceram um plano pastoral. Eu queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre essas urgências contidas no plano pastoral. A última assembleia que nós tivemos no ano passado contemplou aquilo mesmo que a Igreja no Brasil estava pedindo. A Assembleia dos Bispos já tinha visto que nós deveríamos retomar as 5 urgências. São elas iniciação cristã, palavra de Deus, também todo o lado de comunidades, formar comunidades, a igreja em saída que o Papa Francisco nos pede, o lado também da vida, da família, da defesa, do campo da justiça, não é? E também a missão da igreja, né? O aspecto missionário. Então, com essas 5 urgências, na nossa Assembleia, a palavra mais forte e a palavra que mais saiu em toda a Assembleia, seja com a colocação dos leigos, ou dos padres, ou do próprio Dom Sérgio e de nós auxiliares, foi a palavra formação. Precisamos de formação, todos falavam isso. Formação cristã, desde o básico até uma formação que chegue à nossa faculdade de teologia, enfim. E neste campo, o plano de pastoral está desenvolvendo, ainda estamos em etapas, porque o plano vai até 2020, mas já estamos bem adiantados em alguns aspectos. O plano de pastoral está desenvolvendo o que nós chamamos as escolas de formação permanente em cada vicariato. Essas escolas estão oferecendo e já estão funcionando no Vicariato Sul e no Vicariato Centro, né? O Norte e o Leste ainda estão estruturando, mas já estão funcionando com mini-cursos. Estes mini-cursos não são cobrados, para que já haja um incentivo do povo dizer, olha, a igreja está oferecendo e não está cobrando nada, então vamos aprender. Uma catequese mais fortalecida nestes campos das urgências. Então, em cada semestre, nós separamos uma vez por semana uma determinada paróquia. Isso é muito bonito porque está havendo uma unidade entre as paróquias, que nós chamamos setor. Então, vou dar um exemplo. O Vicariato Centro é dividido em 4 setores.
esses 4 setores, cada um deles tem 12 a 15 paróquias. Então, cada setor, os padres se reuniram e disseram, a paróquia tal vai ser o centro do setor para que lá haja este curso de formação permanente para os leigos. E nós mandamos todos para lá. Então, hoje nós estamos tendo turmas de 60, 70 leigos, é uma vez por semana, não é cobrado, como eu já disse, não é? Eles mesmos providenciam um lanchinho, isso cria uma unidade dos alunos, não é? Os professores, nós arrumamos uma maneira de patrocinar um custo, somente a gasolina, eles também não exigem, é bom que fique claro isso, porque o fundamental não é econômico nem lucrar para nada, mas é dar a formação. E nós já tivemos cursos, doutrina social da igreja, Bíblia, liturgia, agora estamos preparando um sobre a teologia do corpo e a moral e também história da igreja. Então, cada semestre, os próprios padres dizem, olha, seria bom dar esse tema. E esses que estão na escola de formação permanente, são esses que os padres depois terão como líderes nas suas comunidades, para a catequese, para a ministra da Eucaristia, para a pastoral social, enfim, para aquilo que necessita de um modo direto, porque cada paróquia ela tem a sua vida própria, mesmo fazendo parte de um setor. Eu tenho um setor no meu vicariato centro, que eu tenho uma paróquia do Perpétuo Socorro, de frente para o Gilberto Salomão, uma paróquia no Lago Sul, e eu tenho Itapuã, né, que é uma região muito pobre. Eu tenho ao mesmo tempo um PADEF, que já fica na divisa com o Naí, além da distância, é uma região toda ela agrícola, e tem uma estrutural, que necessita do nosso apoio até pela pobreza do povo lá. Então, cada paróquia, mesmo participando de um setor, ela tem a sua vida própria. Então, o padre diz, eu vou mandar para esse curso pessoas que vão aqui assumir esse problema específico que eu estou tendo na minha paróquia. É uma das maneiras que nós estamos desenvolvendo o plano de ação evangelizadora na nossa arquidiocese. Então, para concluirmos, o senhor é um operário na vinha do Senhor e também foi o primeiro padre nascido em Brasília, ou melhor, a primeira pessoa nascida em Brasília ordenada sacerdote padre. E também o primeiro bispo em Brasília, nascido em Brasília. Eu gostaria que o senhor fizesse comentários sobre essa sua vocação. Filho amado, eu sempre devo a minha vocação primeiro a Deus, porque é Ele quem chama, não é? E quando Deus chama, o coração não aguenta, tem que responder, não é? Mas também a minha família. Eu venho de uma família muito católica, nós somos 8 irmãos, não é? E meus pais já falecidos, eles vieram no início de Brasília, papai veio para a construção de Brasília, então nós morávamos na Vila Planalto, onde era um acampamento para aqueles que iam construir a esplanada dos ministérios, né? E de fato até hoje estamos lá na Vila Planalto, batemos o pé e não saímos de lá, né? Mas era para ter sido extinta a Vila Planalto, ali seria um setor de clubes e hotéis no projeto primeiro de Brasília, mas hoje a nossa querida Vila Planalto continua ali. E devo igualmente a minha vocação, esse chamado, aos padres que passaram pela Vila Planalto. Dentre eles, nosso inesquecível Dom Ávila, que foi bispo auxiliar de Brasília, depois arcebispo dos militares e que já está no céu pedindo por nós, né? Então eu fui coroinha de Dom Ávila e ele foi incentivando a minha vocação, participei de encontros vocacionais e logo muito cedo entrei para o seminário. Aos 14 anos já fiz seminário menor, naquela época tinha um seminário menor, depois seminário maior e já fui ordenado padre em 1988. Dom Falcão sempre me diz isso, né, até os dias de hoje. Olha, você é o primeiro. Tem o ônus e tem o bônus, né? O primeiro é sempre o primeiro, mas também tem o ônus da gente ser ou tentar ser modelo, que eu ainda estou muito longe de sê-lo, mas de tentar ser, inclusive, incentivo para outras vocações em Brasília, para o ministério sacerdotal de que tanto necessitamos. Eu sempre digo que Brasília tem sido muito abençoada por Deus e, de fato, foi coberta por Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Eu, no início do meu ministério, fiquei 4 anos em Sobradinho, na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Depois, Dom Falcão achou por bem me mandar para estudar. Fiz meus estudos em Roma, em liturgia, e voltando de Roma, ele já me colocou na catedral. Então, lá fiquei 15 anos na nossa igreja mãe, a catedral. Como é que foi esse período lá?
Olha, a catedral é uma paróquia sui generis, porque a catedral não tem catequese, não tem jovens, não tem casais, não tem dízimo, não tem... Então a gente tem que sobreviver e ao mesmo tempo é a igreja mãe. De um outro lado, até para o próprio padre é uma experiência também de kênose, de entrega, de sacrifício, porque as grandes celebrações o padre nunca celebra, é o bispo. Então, Semana Santa é o bispo, Natal é o bispo, a padroeira é o bispo. Então, o padre vira um coroinha, por isso se chamava, de fato, cura da catedral, e não pároco, não é? Porque é aquele que cuida, porque a catedral, de fato, é do bispo. Mas foi uma experiência extraordinária no sentido também da catedral tornar-se uma igreja mãe. Ela é a mãe da diocese. Então, eu tentei incentivar muito, no meu tempo eu coloquei essa missa do meio-dia, né? No meu tempo conseguimos colocar nos ministérios 44 mini-grupos da Renovação Carismática. Até hoje eles têm esses grupos, Senado, Câmara, Buriti, Palácio da Alvorada, Palácio Planalto. É bom que o nosso povo saiba que nesses ambientes públicos nós temos o segundo escalão, nós temos o terceiro escalão e eles querem rezar, eles são cristãos católicos e tem missa lá uma vez por mês em todos esses ambientes, né? É uma evangelização que a gente fez aos poucos e que eu agradeço demais a Deus que deu certo. Pegou muito a reza do terço, as capelinhas, as novenas, e eu colocava uma missa ao meio-dia, como tem até os dias de hoje, para aqueles mais próximos saírem dos ministérios e virem para a Santa Missa. Então, a experiência na catedral é uma experiência de igreja. A gente tira a ideia de paróquia, às vezes o padre é muito fechado na paróquia e a gente tem uma ideia mais de arquidiocese, está mais próximo do bispo, então a gente vê inclusive o sofrimento do bispo, as questões que o bispo tenta resolver e não dá conta, né? A abrangência toda da diocese. Então a catedral, ela abriu-se para todas as capelas, para todas as pastorais. Então nós tínhamos sempre na novena da padroeira padres que vinham com a sua paróquia e celebravam na catedral para se sentir também. Eu ouvia isso dos padres, eles diziam, primeira vez que eu celebro no altar da catedral, né? Então isso para o próprio padre é motivo de ânimo na sua vocação, sentimento de que a sua paróquia faz parte da diocese. Então todo esse aspecto arquidiocesano, culminando com as duas grandes festas que, graças ao bom Deus, são as únicas ainda que ficam presentes na esplanada dos ministérios. Corpus Christi, nosso Senhor em primeiro lugar, e sua mãe, que é a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Maravilha. Eu convido o senhor a dar uma bênção para os telespectadores. Filhos amados, a nossa querida Canção Nova tem feito um trabalho de evangelização e de presença de Cristo em todas as famílias e no Brasil inteiro. E quero não só parabenizá-los, como igualmente dizer que vocês estão muito presentes em nossas orações, porque nós sabemos que também não é fácil. Por isso quero abençoar todos vocês, sobretudo mandar meu abraço para o nosso querido Monsenhor Jonas, né, e toda a direção da Canção Nova. Queria abençoar todos os membros da Canção Nova que são de nossas casas, do nosso Brasil inteiro. Todos nós somos uma grande família Canção Nova. E queria abençoar também vocês que ficam aí na frente e atrás das câmeras, né, num trabalho contínuo, diário, para que o Evangelho de Nosso Senhor e a Mãe Igreja chegue a cada família. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda um santo e abençoado tempo pascal e vos dê a sua paz, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A Canção Nova entrevistou Dom Marconi Ferreira, bispo auxiliar de Brasília, comentando sobre a história e atuação da Igreja Católica aqui na capital do Brasil.